tocar com vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo, sobre o Santiago Logo, que é jogador belgrano que pode chegar ao Morumbi. O São Paulo está acompanhando, monitorando este atleta, né, que tem contrato com o Belgrano até o final de 2024. Quem é Santiago Logo? Como é que ele joga? Né? Em que posição ele joga? O que ele entrega para a equipe? Por que ele seria ou não seria interessante para o Tricolor contratar? Vamos lá, gente. Vamos tocar nesses assuntos aqui? Olha, fica comigo até o final porque este vídeo é importante, tá? Para você entender quem é este jogador. E acho que muita gente vai ficar surpreso aqui. Portanto, fica até o final do vídeo que você pode se surpreender com coisas que eu vou falar aqui sobre o Santiago Logo. Olha só, antes disso, permita-me só abrir um parênteses e falar que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, tá bom? É isso mesmo, para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva. Sempre, tá? Para você que curte uma aposta esportiva. A 1xBet é uma gigante mundial bookmaker, que patrocina inúmeras equipes aí no futebol mundial, patrocina aqui também, né, o futebol brasileiro, né? Inúmeras equipes também, a 1xBet. E que lá na Europa, lá na Inglaterra, né? E pesquisei quase 2 meses isso aí, tá? É a mais confiável do mundo, é tida como a mais confiável. Não te enrola, não tem burocracia, entrega rapidamente os seus lucros, diferentemente de outras. Se você não conhece, usa o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para você conhecer e se cadastrar na 1xBet. Quando eu fizer, coloque o código promocional 1xJosa, que é um código identificador e que também vai possibilitar a você dobrar o valor do seu primeiro depósito aí, tá? Caso você queira. Se você já é inscrito usando aqui o link, use e abuse de jogar pelo 1xBet, tá bom, gente? Se você realmente curte uma aposta esportiva. Beleza, gente? Dá essa força aí. É importante também que você deixe o like neste vídeo, meus amigos. É muito importante. Tô precisando, o canal tá precisando. E claramente, se for o caso, né, se você puder e quiser, deixe também um valeu demais aqui para dar uma força aqui para o meu trabalho, beleza? Falemos então sobre o Santiago Logo, que é o jogador da canteira do Belgrano de Córdoba, que trata muito bem os seus jogadores ali na base, cuida muito bem desses jogadores, tem uma equipe de profissionais perita em trabalhar a qualidade dos seus atletas, né? E o Santiago Logo é um jogador que, quando ele tinha, por exemplo, 20 anos, ele já era muito interessante, só que ele não tinha, tinha algumas questões do jogo dele que não funcionavam. Quando o Santiago Logo tentava fazer ultrapassagem para o campo de ataque, nem sempre resultava em algo muito bom, né? É um jogador que nasceu para ser, evidentemente, um camisa 5 que protegia a zaga, protegia a primeira linha defensiva e fazia esse papel muito bem. Na Argentina, eu sempre falo isso, né? Quando o volante ele manda muito bem, ele tem uma qualidade com passe, ele é trabalhado para virar volante misto. Ou seja, aquele volante que pode ser 5 e 8 ao mesmo tempo. O Logo era o jogador que mandava muito bem nessas ações defensivas, protegendo muito ali a primeira linha, gerando uma cobertura legal para os laterais, tanto no setor direito como no setor esquerdo. É um cara que corre muito, gente, na horizontal ali para marcar, para perseguir. Dificilmente alguém passa por ele, não é brincadeira esse jogador. Marca muito, chega forte, não deixa qualquer um passar não. E quando passa, ou passa o jogador ou passa a bola. Os dois não costumam passar pelo Santiago Logo. Só que ele demorou a chamar a atenção da mídia especializada e também de outros clubes argentinos, né? E até mesmo da seleção da Argentina. Por quê? Porque lá na Argentina mesmo, se o jogador estiver na segunda divisão, se ele for muito bem, né, eles podem perfeitamente levar o jogador para a base. Já aconteceu isso, por exemplo, com o jogador do Barracas Central, quando esse time estava na segunda divisão do futebol argentino. Então, ele não chamou muita atenção. O Logo precisava evoluir. O que acontece? Nos primeiros anos, quando ele virou titular, ele apresentou evolução justamente nesse trabalho defensivo. Ele marcava muito, passou a marcar melhor. Ele marcava muito, e quando ele marcava, a maior eficiência na marcação ocorria imediatamente à frente da primeira linha. A evolução dele como volante marcador ocorreu quando ele começou a marcar também muito bem, ali já próximo do balão do meio de campo. Então a gente via claramente que é um jogador que evoluía no sentido de ser um marcador, era um jogador, contudo, que ficava devendo na questão da entrega ali no campo ofensivo. De 2 anos para cá, o Logo foi submetido a um trabalho rigoroso ali pelos profissionais do Belgrano para melhorar. Ele sinalizava que poderia melhorar, e aí esses caras até tiraram o Logo ali da equipe para trabalhar com ele ali, o aperfeiçoamento desse passe mais alongado e também dessa ultrapassagem para o campo de ataque. E aí o Logo depois disso realmente virou um jogador bem interessante também para trabalhar um pouco mais a construção do jogo a partir ali do balão do meio de campo, né?
começou a ter muita eficiência no passe curto, médio e longo ali naquele setor, e também passou a cortar contra-golpe dos adversários também um pouco mais à frente. Faltava ele ganhar esse time para recompor. Ele conseguia marcar muito bem. Quando o time adversário passava por ele tinha uma certa dificuldade para gerar essa perseguição. O mais importante, mais interessante, é que na temporada passada para esta, ele evoluiu justamente nesse sentido. Ele evoluiu nesse sentido de buscar, de fazer essa recomposição para marcar essa perseguição, e ele é infalível nisso daí. Né? Ele volta muito bem, parece que entendeu, né, os lugares do campo ali, né? Pode ter lugares do campo que ninguém percebe, né, que são mais interessantes para você retornar. Parece que ele percebeu isso. Né? Não é um jogador que, quando gera essa perseguição, ele faz diretamente ali, colado no jogador. Às vezes ele se distancia um pouquinho, ele se afasta um pouquinho, né? Ele faz uma leitura, por exemplo, que se o jogador está fugindo pelo lado do campo, né, o atacante adversário está fugindo pelo lado do campo, eu posso perfeitamente persegui-lo pelo lado do campo, eu posso ter sucesso, mas eu posso perfeitamente fazer esse retorno pelo centro do campo. Por quê, gente? Porque esse jogador, quando está no lado do campo, quando ele se aproximar da área, ele vai tentar buscar o centro da área, para ter uma situação mais favorável para o remate, ou ter uma visão muito mais ampla do passe que ele pode entregar ali para um atacante. Então o Longo entendeu que, em vez de ele voltar pelo lado do campo, ele deveria voltar, por exemplo, pelo corredor central, porque ele ganha uma vantagem. E o curioso é que, quando ele volta pelo corredor central, ele não precisa buscar diagonal, o atacante sim. E quando o atacante precisa buscar essa diagonal, o Longo acaba ganhando superioridade ali, posicional em relação a esse jogador. Ele acaba sempre se apresentando naquele setor ideal onde o jogador aparece para tomar essa bola do seu oponente. É impressionante. O que acontece? Essa evolução do jogador mostra a maturidade dele, também um cuidado com a carreira, que não foi apenas do pessoal do Belgrano, foi também do próprio Santiago Longo, que mostra ser um jogador com a capacidade de evolução enorme, muito sério, muito profissional e bem interessante. É um jogador que é um dos melhores assim, nas interceptações, na roubada de bola, desarma como poucos, né? E quando pega essa bola, já sabe perfeitamente o que fazer com ela. Para mim, é um assombro o fato do Longo ainda estar atuando pelo Belgrano. Para mim, é um assombro. Lá na Argentina, isso ocorre também porque as equipes argentinas, elas têm tido nos seus elencos bons volantes marcadores, né? Então não tem ali, por exemplo, uma necessidade de contratar um jogador como esse, que para algumas delas até se tornou um jogador tanto quanto caro, né? E não é necessário porque eles também estão fabricando esses jogadores nas suas canteiras. Agora, me espanta o fato de que esse jogador não foi buscado por um time do México, um time, por exemplo, de algum lugar da América do Sul, como Chile, como Argentina, né? Isso ocorre, de certa maneira, em virtude do Belgrano ser uma equipe ali menos conhecida, né? Uma equipe que ficou muito tempo na segunda divisão, pouca gente dá bola para o Belgrano, pouca gente olha hoje para o Belgrano, que é uma equipe extremamente interessante, fruto de um clube muito interessante, muito sério e que faz um trabalho na base também muito bom. Então o Longo chegaria para o São Paulo para ser o camisa 5, marcador, e é um cara que chega para chegar e virar titular. É um cara que tem um potencial de ser melhor do que o Iegson Mendes, que para mim é um jogador, com todo o respeito ao Dorival, é um jogador subaproveitado no São Paulo. Eu gosto muito do Mendes, né? É claro que eu gosto bem mais do Gabriel Neves, né? Mas o Mendes é um jogador que eu gosto bastante. Eu acho, contudo, que o Longo tem um potencial de se tornar um jogador melhor do que o Iegson Mendes. Porque ele é muito atento e é um jogador, por exemplo, Iegson Mendes foi retirado da equipe, foi colocado no banco de reservas. Né? O Longo é um jogador que ele vai perfeitamente, não vai reclamar disso, mas ele vai querer entender profundamente por que isso aconteceu, ele vai querer saber, vai querer conversar com o técnico, para o técnico explicar para ele por que ele saiu da equipe, sem querer questionar o técnico, ele vai querer entender. E aí, meu amigo, ele vai tentar se aperfeiçoar. É o cara que vai para vídeo, vai olhar o posicionamento dele, vai tentar melhorar, enfim, é um estudioso do seu próprio jogo. Então, nesse sentido, eu diria para você que se o São Paulo contrata esse jogador, é aquela típica contratação que pouco se fala dela, de um jogador que pouca gente fala, mas é um jogador que, se chegar ao Morumbi e se realmente se encaixar, olha, meus amigos, pode ser mais um baita, gente, um baita reforço para o tricolor do Morumbi. Nesse sentido, em teoria, eu diria para você que vale a pena a contratação, porque, em teoria, pode ser um reforço muito, muito acima da média para o São Paulo nessa janela de transferência. Tá bom, gente? Não deixe de deixar o like, por gentileza. Quem puder, mande aí. Valeu demais, tá bom? Muito obrigado.